No começo do ministério, Jesus ele havia expulsado do templo as pessoas que manchavam os seus negócios. No término de sua missão, ele voltou ao templo encontrando os profanos, como da outra vez. Só que eles estavam cheios de ganância e não estavam acima e nem abaixo dos ladrões. Em toda Páscoa e festas dos tubérculos, Jesus via que os animais eles eram muito sacrificados e os judeus faziam daquela reunião um derramamento de sangue, porque os animais eles acabavam sendo duplicados os seus sacrifícios. Os sacerdotes eles usavam o Cordeiro de Deus para ganhar dinheiro, e isso acabou tirando o sacrifício e a santidade daquele símbolo. Jesus sabia que em breve o seu sangue seria derramado e que o seu sangue não seria mais apreciado pelos sacerdotes e anciões como o sangue daqueles animais. O olhar perspicaz de Jesus começou a passar por todo aquele templo, fazendo que todas as pessoas tivessem olhos só para Cristo, Por conta dessa dignidade que Jesus estava sentindo, muitas pessoas que estavam perto dele acabaram se afastando e, se não fosse pelos poucos discípulos que ele tinha, ele teria ficado sozinho. Jesus disse: Está escrito: A minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. 3 anos antes, os líderes do templo, eles tinham fugido, mas estavam muito envergonhados, porque eles tinham fugido sem a ordem de Jesus. Inclusive agora, com a volta de Jesus, eles estavam muito mais envergonhados. Os sacerdotes e os anciões seguiram com seus rebanhos. Durante a caminhada, eles encontraram uma multidão que estava à procura dos médicos, porque eles estavam com muitas pessoas doentes. Muitas pessoas ficaram, mas muitas quiseram seguir em frente para encontrar os médicos. Quando o templo de Jesus ficou uma multidão de pessoas. E então Jesus deu auxílio àquelas pessoas. Bom, depois de um tempo, os sacerdotes líderes voltaram para o templo de Jesus e lá encontraram muitas pessoas curadas, cegos enxergando, mudos falando e aleijados pulando de alegria. Jesus envolvia as crianças em seu braço e isso fazia com que as crianças entravam e glorificavam a Cristo. Mas para os líderes do templo, isso era uma ofensa. Para eles, a casa de Deus estava sendo profanada pelos gritos e pelas alegrias das crianças. A profecia tinha se procedido que Jesus seria rei. E Deus fez com que as crianças fossem as suas testemunhas. Bom, essa situação deixou os fariseus muito confusos, porque Jesus nunca tinha tomado essa autoridade. Na manhã seguinte, decidiram levar Jesus e fazer algum tipo de declaração ou algo do tipo para condená-lo. Jesus então os confrontou, perguntando: De onde é o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Os sacerdotes assim souberam que eles estavam no dilema sem escapatória. Se dissessem que ele era do céu, Jesus então perguntaria: Por que então não creem nele? João tinha dado testemunho de Cristo. Assim, se eles assumissem, eles diriam que Jesus é o Messias, declarando assim que o ministério de João Batista era meramente humano. Traria então uma tempestade de repreendimento, porque o povo acreditava que João era um... Bom, desapontados, os escribas, os líderes e os sacerdotes, assim ficaram cabisbaixo. Assim não teria o porquê fazer outras perguntas a Cristo. Bom, os sumos sacerdotes, eles andavam com trajes muito ricos, com sadilema, alguma coisa assim na cabeça, e
E Jesus não. Jesus era de uma simplicidade imensa e levava consigo uma bondade, uma humildade muito grande. A intenção de Jesus não era ficar maior que os seus inimigos, mas eles acabavam ficando com tanta inveja de Jesus que o seu ódio ia aumentando cada vez mais. E então, Jesus olhou para eles e disse: Vocês nunca leram isso nas suas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Como a pedra rejeitada, Cristo passou por negligência e abuso. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado pelo sofrimento. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Bom, moral da história: a bondade de Deus foi desprezada, e isso fez com que tudo, a sua bondade, a sua dignidade, fosse voltada para o sangue derramado pelos judeus no Calvário foi a sua grande ruína. Foi o que fez a sua grande ruína. Assim será no juízo final, como todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Cristo, sua rocha como ofensa, será aparecida para nós como a glória do seu rosto, que será glória para alguns, será fogo para os ímpios, por ter desprezado o amor e rejeitado a sua graça. E o pecador será destruído.